Olá, estamos aqui para um vídeo muito interessante de um assunto extremamente relevante, né, que nós selecionamos aqui para compartilhar com você, que nos segue, que nos acompanha, né, ou que esporadicamente encontrou o nosso vídeo aí no YouTube. Bem, o tema é a doce prisão de Saul. Nós vamos falar agora sobre paradigmas, sobre os extremos dos paradigmas da nossa vida ou sobre os limites, certo? Olha, da onde vem esse nome? Né? Vou explicar rapidamente. Doce porque parece que é agradável, a prisão agradável. E por que de Sal? Porque faz alusão a Saturno, ao planeta que na astrologia rege exatamente os limites do tempo, do espaço, da eternidade, do infinito, o limite que nos torna concretos, humanos ou espiritualizados e transcendentais, certo? Bom, inicialmente é importante fazer uma ressalva. Esse vídeo não é recomendável para quem está confortável com o sistema, em hipótese alguma, não mesmo, né? Não é recomendável para quem está encaixado em algum sistema, seja político, religioso, social, sexual, etc. Sabe? Se for assim, se você estiver satisfeito, se você estiver encaixado, esquece, desliga. Por quê? Porque pode prejudicar, vai te levar a questionar coisas que você não quer, vai mexer com valores, com paradigmas que você não quer questionar, né? E também você vai fazer uma falsa imagem, uma imagem negativa da minha pessoa. Então, para aí, esquece e deleta, beleza? E não se iluda, né? Muitas vezes podemos não gostar de algo, mas esse algo, como está, nos é confortável, porque nos permite jogar a culpa ou a responsabilidade para longe de nós mesmos. E isso nos deixa tranquilos e resistentes às mudanças. Então, se esse é o seu caso, também esse vídeo não é recomendado para você. Ok? Bom, vamos aqui dar uma rápida introdução. O assunto desse tema tem muito a ver, você já deve conhecer, aquele mito da caverna do Platão. É um tema bastante divulgado. Também tem a ver com aquele livro intitulado O Assassinato de Cristo, de William Reich, em que ele diz que se Cristo viesse e voltasse aqui hoje, a humanidade matava ele de novo. Basicamente é isso, né? Olha, também a gente vai encontrar uma referência com relação a esse conteúdo na análise transacional, que é uma linha de psicologia que foi muito usada em empresas há um tempo atrás. Um tempão atrás, uns 20, 30 anos atrás, estava sendo muito usado, né, nas empresas. Muito interessante. Foi criado por Eric Berne e fala o seguinte, em síntese, né, a ideia que tem a ver que é aquela ideia de que é como se nós tivéssemos nascido no palco de um teatro. E nós nascemos e deram um script na nossa mão, um papel a cumprir. Olha, você é isso aqui. Ah, é? Legal. Aí chega um maluco lá da plateia e fala, ô doidão, você tá no palco, joga esse script para cima, desce aqui e vem viver a vida. Essa é a provocação desse vídeo, né? Também podemos entender um pouco do conteúdo desse vídeo com os conceitos básicos de psicanálise propostos por Freud, em que a pessoa se encaixa, querendo ou não, ou ela se encaixa na neurose, ou na psicose, ou na perversão. Ou seja, não é livre, não é pleno. Tá? É um vídeo que vai mexer, né? Bom, importante também salientar que eu não me coloco nesse vídeo como professor ou quem domina o assunto, de hipótese alguma. Eu estou compartilhando com você minhas reflexões e aprendizados. Estou fazendo uma série de estudos, algumas reflexões, né? E é isso que eu quero compartilhar. Eu achei muito importante, né? E estou aqui compartilhando contigo que está aí assistindo.
Essa é uma provocação para uma reflexão da sua parte, apenas isso. É apenas a ponta de um iceberg. Eu não vou definir nada, não vou resolver nada, né? Só compartilhar e provocar uma reflexão da sua parte, né? Pessoas que estão acostumadas a seguir os meus vídeos, né? Então deve estar sentindo a falta da Letícia, tá certo? Bom, por que a Letícia não está aqui? Porque essa é uma reflexão que é um mergulho interior íntimo e pessoal minha. Ela está aqui ali, aqui no estúdio, ela está sempre comigo, né? A minha chama divina, minha chama gêmea, né? Nós estamos juntos há milênios. Não será agora que a gente vai se separar, né? Bom, nós vivemos hoje tempos de extremos, onde somos jogados para os nossos limites políticos, sociais e pessoais. Vivemos uma época de transição e de autosseleção, né? Então, é disso que nós vamos tratar hoje, aqui e agora. O que são paradigmas? Bom, rapidamente, a gente pode definir paradigma como dogma, que é aquela ideia que você não pode contestar em hipótese alguma, né? Valores, conceitos ou princípios que definem, que limitam a pessoa, né? Para o Hélio Couto, né, o pessoal que assiste, que gosta do Hélio Couto, isso podem ser as crenças limitantes. Há quem diga que por trás dos paradigmas existe uma filosofia cognitiva que pré-seleciona aqueles dogmas, aqueles valores, aqueles conceitos, aqueles limites, aquelas regras que nós abraçamos e adotamos para a nossa vida. Muito bem. Na verdade, às vezes as pessoas colocam paradigmas como algo mais social, né, que a gente aprende depois de adulto. Os paradigmas, eles se iniciam com o parto, com as primeiras impressões, estímulos, percepções, sensações e reações que nós temos. Eu estou habituado, né, já fiz milhares de mapas, interpretação de mapa astral, eu sempre começo falando do parto, do nascimento. E quão importante é esse primeiro impacto. Eu costumo explicar sempre assim, eu falo, olha, o ascendente, o signo ascendente da pessoa, indica como que ela foi recebida nessa vida. Quais foram os estímulos que ela recebeu. E é como quando a gente chega numa festa e você ouve de longe que está tocando uma música. Aí você apura o ouvido para ver que tipo de música que está tocando. Se é samba, pagode, valsa, parabéns a você, né? Para você entrar no ritmo da música, ok? Então a gente já começa a ser condicionado. Não é vontade de ninguém, mas a gente age instintivamente. O desenvolvimento cognitivo ainda não começou no bebê. Ele age instintivamente no sentido de se adaptar à nova realidade. Então, por exemplo, no Brasil, né? Todo mundo fala português, vamos dizer que todo mundo fala, talvez em alguns locais não, mas digamos que genericamente todo mundo fala português, mas quando criança não entrou necessariamente num curso de português, fala português como reação, adaptação, porque o pai, a mãe, a avó, o vô, o irmãozinho, a vizinha, a tia que vinha visitar, todo mundo falava português. A gente vai se adaptando. E da mesma forma que a gente aprende português, a gente aprende outras coisas. Crenças, valores, princípios, hábitos, costumes, o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Tá? E a gente não sabe, isso está lá dentro do nosso inconsciente. E a gente repete isso ao longo de toda a vida, não tem jeito. O bebezinho, ele não tem desenvolvimento cognitivo, então ele não tem filtro, ele não escolhe. Entra direto, fica impregnado nele. Lá na frente, se a gente for fazer uma terapia, a gente vai começar a perceber, depende da terapia, vai perceber quão fortes foram essas influências do início da vida. Tá? Até os 7 anos, principalmente. Bom, há quem diga, quem pense, possa pensar, que os paradigmas são ruins. Não são, não. Eles são necessários, muito necessários,
para a nossa vida. Por quê? Porque nos dão segurança, nos dão conforto, sabe? A maioria das pessoas, se você der uma liberdade plena, ela tem vertigem, ela não sabe o que fazer com aquela liberdade. Ela não sabe o certo e errado, o bem e o mal, ela fica assim, né? Então, é importante as regras em muitas situações. Até o fato de eu estar falando aqui em português, entre aspas, é um paradigma. Eu estou limitado ao português. Poderia ser em chinês, alemão, mandarim, inglês, hebraico, sim, mas ainda assim seria limitado. Percebe? Não é pleno. Não é como uma transmissão espiritual, onde você transmite a ideia, a sensação, a vibração completo. Não. É limitado, é segmentado, né? Porém, nos dá segurança e nos dá esse conforto de conseguir se comunicar, né? E dão referência e apoio também. É uma baliza, onde você pode se apoiar, onde você se sente seguro. Dá uma referência, é por aqui que eu vou. Tá muito importante, né? Nós não nos relacionamos em sociedade hoje sem os paradigmas, não tem como. Nós temos que ter esses paradigmas, né? E os paradigmas alimentam o sistema. Tanto o sistema social quanto o psíquico humano que a gente introjeta. Ou há quem diga que é o contrário, né? O sistema social é criado pelo humano, que projeta o sistema que tem dentro de si. De qualquer forma, quem questiona o sistema está querendo questionar os paradigmas. Bom, vamos levar um pouco para a matriz da astrologia, porque os símbolos, o conhecimento cósmico das leis cósmicas da astrologia nos ajuda muito a entender como funcionam as coisas. E o que tem a ver com o paradigma, com as regras, é Saturno. Os 7 planetas esotéricos regem a nossa vida. Os 3 últimos, Urano, Netuno e Plutão, espiritualmente vieram ajudar a evolução da humanidade. Então, Saturno é o limite. Se a Lua é a base, é o início, né? A gente é concebido, a gente chega aqui pela Lua, o Saturno, nós estamos lá em cima, é no limite. Então, o Saturno, em astrologia, ele rege o quê? O tempo e o espaço aos quais nós estamos normalmente presos, né? Ele rege o medo, o demônio, a doutrina. Saturno é o planeta da angústia. Percebe que essa é a realidade da grande maioria esmagadora da humanidade hoje no planeta Terra, né? E nesse caso, que eu chamo de oitavas inferiores do Saturno, que a gente sintoniza, e Saturno é culpa, limite, medo, ó, o medo. Muito importante grafar esse nome aí, medo. Tem como a gente viver sem medo, né? Não tem que falar, eu não tenho, todo mundo tem medo. Que a gente está aqui, nós estamos no plano mais denso, então a gente tem medo. Falar que não tem é querer fugir da realidade e da verdade, né? Nós temos que não nos congelarmos frente ao medo. Aí sim, ter o medo como um desafio. Então, esse mundo é o mundo das pessoas comuns, onde a culpa é sempre do outro, a responsabilidade é do outro. É o mundo da vida material, aqui, concreta. Nos limita. Agora, existe a oitava superior do Saturno, virando o outro lado, né? Onde que Saturno deixa de ser o tempo e passa a ser a eternidade. Deixa de ser o espaço e passa a ser o infinito. Ou seja, Saturno é a liberdade. Ele era a prisão, ele era o limite. O mesmo planeta se torna a liberdade. Ele é planejamento em vez de medo. Como é que você cuida do medo? Planejando. Ah, eu tenho medo que possa acontecer tal coisa. Então planeja, se prepara. Pensa em vários cenários possíveis, quais as reações e atitudes que você pode tomar, como você pode se prevenir com relação a isso. É isso que eu ensino quando eu interpreto o mapa astral de alguém que tem problema de Saturno, né?
E se o Saturno nas oitavas inferiores representava o diabo, o demônio, nas oitavas superiores é o anjo Gabriel, que veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Em Saturno, nas oitavas superiores, a responsabilidade é minha, não é de ninguém mais. A responsabilidade de eu ser feliz, de eu ter saúde, de eu ser o pleno, de eu evoluir, é minha. Observa? É uma outra visão, né? É uma visão, uma postura das pessoas superiores, é da vida espiritual. Entende? Então sai da vida comum, material, para uma vida espiritual. A gente deixa de culpar os outros, botar responsabilidade nos outros e assume a sua própria vida. Deixa de esperar que alguém nos defina as regras, normas ou nos salve para nós assumirmos a responsabilidade do nosso caminhar, do nosso crescimento, da nossa evolução. Então Saturno é o grande teste entre uma realidade e outra, principalmente para quem está no caminho da evolução, no caminho da espiritualidade. Né? Saturno, ele representa a autoescolha. Quem escolhe os verdadeiros iniciados? Quem escolhe quem vai evoluir, quem não vai evoluir? É a própria pessoa, sintonizando essas duas oitavas de Saturno, se posicionando conforme essas duas oitavas de Saturno. E por que você está falando de Saturno, Joris? Porque Saturno rege exatamente os paradigmas, os limites, né? As referências, certo? Então, a referência ela é boa para quem é imaturo, uma criança, por exemplo, que nem quando a gente vai andar, a criança vai aprender a andar de bicicleta, tem aquelas rodinhas. Então, coloca a rodinha para ela ver que dá para andar, para ela se acostumar, depois tira a rodinha. A partir do momento que ela atingir um determinado grau, tira a rodinha. Vai nadar, vai aprender a nadar, põe a boiazinha na criança, ok? Aprendeu? Tira a boia, né? Então, ela é circunstancialmente interessante, né? O paradigma é circunstancialmente interessante. E é muito fácil a gente ver nos outros, é difícil ver em nós mesmos. E aí é que entra um pouco a razão desse vídeo, né? Porque às vezes a gente vê muita teoria. E agora eu quero falar um pouco de prática. Para você que está assistindo, começar a perceber, a refletir sobre os seus paradigmas que limitam a sua vida. Como eu falei, né? Falando português é uma limitação. Eu podia falar inglês, né? Hebraico, alemão, qualquer língua. Mas é uma limitação. Certo? Você pode também ter aqueles paradigmas, né? Sou corajoso, sou forte ou sou fraco. Isso é um paradigma, né? É uma crença limitante, como diz o Hélio Couto. A gente se define. Eu sou isso, não sou aquilo, né? Sou inteligente. Ah, não, eu sou burro, não entendo de nada. Pronto, fechou a questão. A pessoa fala, não, eu não entendo nada. Não vai entender nunca, porque ela está definindo que ela não se entende. Quer continuar assim? Para o vídeo. Esquece, desliga. Tá satisfeito? Tá feliz assim? Então desliga. Não é esse vídeo, não é para quem tá aí nesse sentido, né? A pessoa pode se definir, eu sou nerd. Ou outro, não, eu sou esportista. São paradigmas que te prendem, que te limitam. Sabe aquelas pessoas que usam roupa específica, né? Tem gente que é contra a moda, mas exatamente por ser contra a moda, adota uma moda. Cria uma moda, cria um novo paradigma, né? Onde você olha e você consegue identificar, né? Por exemplo, os góticos, né? O gótico, ele não fala que ele é gótico, mas ele se veste, ele se identifica como gótico. E ele não quer se identificar. Se você perguntar, a pessoa fala, não, não sou. Mas, pô, ela está se mostrando como gótico, né? Outros paradigmas, muito comum hoje em dia, tal pessoa é do bem, ou tal pessoa é do mal, rotular. É um paradigma. Nós somos complexos, nós somos amplos. Não dá para definir, né? Outro muito comum, Deus é bom, o diabo é mau. Quem falou isso, gente? Se Deus criou tudo, ele criou tudo, o bem e o mal. Tudo na criação, né, é divino.
E o divino, ele é perfeito e é pleno. E a plenitude é a unidade. A unidade não tem divisão de dual, de bem e mal, de certo e errado, de masculino e feminino. Não tem. Percebe? Quando a gente se fragmenta assim, a gente se enfraquece, a gente fica preso, né? Nessa prisão, nessa doce prisão de sal. É doce porque é confortável. Né? Para quem está preso, é confortável você jogar culpas nos outros. É confortável você depender e ter uma bengala. Por quê? Para você caminhar sozinho, assumir a responsabilidade, exige esforço, coragem, né? Preparo. Por exemplo, de outros paradigmas. Gosto de agir. Uma pessoa fala, não, eu gosto de agir, eu sou agitado, eu vou fazer, acontecer. Ela está se limitando. Ela está se prendendo, ela não se permite relaxar. O outro fala, não, meu mundo é a poesia. Está se limitando. Tomar atitude, fazer alguma coisa. O outro, penso, logo existo. Né? Ele vai só no pensamento, no racional, se acha o tal, né? A última cereja do bolo. Está se prendendo, está se limitando. É um paradigma. Sou educado e gentil. Paradigma. Gente, uma pessoa que se define como educada e gentil, certamente ela está se condenando a muito momento ser hipócrita. Porque ela vai, em algum momento, não querer ser educada e nem gentil. Né? Ou o contrário. Sou uma pessoa grossa e tosca. Pô, mesmo o tosco, mesmo o grosso, muitas vezes ele é gentil. Ele tem amor, tem carinho, isso faz parte da essência do ser humano. Ah, aqui já é na minha área. Sou do signo tal ou qual e pronto. Definiu. Entendeu? Aí a pessoa se justifica. Não, eu ajo assim porque o meu planeta está em tal lugar. Está em tal signo, está em tal casa e pronto, acabou. E vai continuar assim? Quer continuar assim? Desliga o vídeo, acabou, para por aí. Você está satisfeito, está feliz? Você está errado? Não, não sou eu que vou te julgar, em hipótese alguma. Né? Todos nós, em algum momento, de alguma forma, estamos dentro de um sistema que é confortável para nós. Me lembro agora de um aprendizado que eu tive muito interessante, que fala o seguinte: você pega uma pessoa que é dependente químico, usa droga qualquer, seja lícita ou ilícita. Se ela é dependente, é porque aquilo está satisfazendo alguma necessidade dela, ou biológica, química, ou psicológica, que é o mais comum. Você não pode tirar e deixar o vazio. Você vai causar angústia, vai causar dor. Psicologicamente é ruim. Você tem que substituir com alguma coisa. E não é tão simples, não existe fórmula secreta. Cada pessoa tem lá a sua dor, precisa ver o que é que ela está tentando buscar. Né? Mas voltando aqui nos exemplos de paradigmas pessoais. Detesto injustiça. Ou, o outro lado, abomino julgamento. Né? Quem fala que detesta a justiça está julgando. Detesta injustiça está julgando. Né? O tempo todo. Percebe? E nós não temos a visão inteira, completa, a verdade absoluta para julgar ninguém nem nada. E o conteúdo? É o que está por trás. O que levou a pessoa a fazer aquilo. Né? Da mesma forma, aquela que fala abomina os julgamentos, ela está querendo fugir. Ela criou um paradigma para fugir do paradigma do julgamento. Sou vegetariano. Fechou. Sou carnívoro. Fechou. Né? Percebe? A pessoa se limita, se prende. Nós tínhamos um restaurante vegetariano, eu e a Letícia, muita gente sabe, né? Uma coisa que eu sempre falava, quem fala que é carnívoro, fala, poxa, mas o carnívoro, ele é vegetariano também, mas ele come arroz, feijão, que é vegetal, né? Às vezes gosta de legume, um brócolis, uma alcachofra, né?
um repolho, uma berinjela, uma abobrinha. Como assim? Não, se não tiver carne, eu não como, não é comida. Claro que é. Né? Às vezes a pessoa pode ser vegetariana ou mesmo carnívoro por algumas questões orgânicas, aí tudo bem. Ela vai se sentir melhor, né? O sistema metabólico dela vai estar mais adequado. Por exemplo, dizem que naquela teoria do tipo sanguíneo, tipo O, quem é do O, precisa de carne. Né? Tem pessoas que podem ter problemas com o fígado, né? Que preferem se sentir melhor organicamente com o vegetarianismo. Ué, tudo bem, mas sabe, se fechar, né? Tem gente que nós já vimos, por exemplo, vegetarianos que não aceitavam uma comida vegetariana feita numa panela que um dia foi usada para fazer alguma comida de carne. Percebe como limita? Fica difícil a coisa, né? Meu corpo é meu. Meu dinheiro e posse são meus. Paradigmas. Quem falou que o seu corpo é seu? O corpo é de Deus, ele tira o que quiser. Tanta gente quis achar que era todo poderoso e, né, no dia seguinte dançou. O dinheiro também não é. Deus nos dá, a vida nos dá o dinheiro, os recursos, para a gente fazer bom uso e depois a gente vai prestar conta desses recursos. Coisa muito comum hoje. Sou do bem, sou da paz. Gente, de novo, né, que eu falei ali atrás. A pessoa que fala isso, que se define assim, ela está se condenando a, em momentos da vida, ser hipócrita. Sabe? Se pisar no calo, se cutucar ela, se tiver alguma coisa, a não ser que tenha sangue de barata. Né? Faz parte do ser humano a reação. Ou mesmo o contrário, definir, como falei, sou da guerra, gosto da confusão, da rebeldia. Todo mundo vai querer um momento para relaxar, para descansar. Tem até uma expressão, os brutos também amam. Tem filme, música, se não me engano, né? Paradigmas, outros paradigmas comuns. Sou de tal religião. Pronto, você definiu. Tal religião. Sou ateu. Definiu, se prendeu. Meu Deus é assim. O assado. Né? Torço para tal time. Independente. Se o time joga bem, se o time fez gol legal ou não, vai defender o time. A pessoa fica presa naquilo, fica limitada. Ela não gosta de futebol. Ela gosta do time dela. Né? Olha como limitou, como focou. Às vezes a gente se define, sou engenheiro, sou advogado, sou médico, né? Sou vagabundo, sou hippie. São paradigmas. Sou homem. Ah, não, eu sou mulher. Sou gay. Gente, olha, uma vez eu vi um estudo científico que falava assim que entre o macho alfa, falando de homem, né? Entre o macho alfa e o gay 100% absoluto, existe uma gama imensa de variações possíveis de sexualidade. Imensa. Vamos lembrar alguns nomes conhecidos aí do mundo gay. George Michael. Quem não conhece, vê aquela foto, não, aquele é um macho alfa. Cara bonitão, né? Óculos escuro, fortão lá, né? Pablo Vittar, olha, outro tipo. Lacraia, você lembra da Lacraia? Outro tipo. Rogério, aquele travesti famoso. Roberta Close. Então, é muito complexo a gente rotular a si mesmo, às vezes rotular outra pessoa. Percebe? São paradigmas. A gente quer fechar, enquadrar, limitar, restringir uma coisa que é muito maior. E quando a pessoa se define, por exemplo, ou ela define o outro, ele é gay. Poxa, é uma pessoa. Tem inteligência, tem alma, sentimentos, tem a sua história pessoal, tem a sua família, tem o seu trabalho. Muito mais do que a sua sexualidade. O sexo é uma parte da nossa vida, mas percebe como a gente reduz, é reducionista?
os paradigmas, os nossos limites, as nossas crenças limitantes, né? E nós temos os paradigmas sociais, né? Politicamente falando, sou de direita, eu sou de esquerda. Você fechou. Eu tenho conhecidos, pessoas que eu respeito, pessoas inteligentes, mas, gente, ela não abre a cabeça para que o outro, o diferente, o oposto, pode ter alguma coisa boa. É impressionante. Sabe? Hoje nós estamos na polaridade aqui no Brasil, por exemplo. É Lula ou Bolsonaro. Eu já tive pessoas que falei, escuta aqui, vamos fazer o seguinte, eu falo 3 coisas boas do Bolsonaro e do Lula. Você também pode fazer? Falar 3 coisas do Bolsonaro e do Lula? A pessoa não, ela não fala, ela, ó, fechou. Não, ela só vê coisa boa aqui. Percebe? Casamento e namoro. Olha paradigma. Né? Pressupõe posse. É minha, é meu. Pô, se a gente não é dono do próprio corpo, que pertence a Deus, como é que a gente vai ser dono de outra pessoa? Né? Dizem que a designação de casamento é cônjuge, né? Cônjuge é sob o jugo de. O que é jugo? Jugo é mando, é controle, é domínio. Sob o jugo de. Então, cônjuge, né? Lógico que antigamente se aplicava essa palavra cônjuge à mulher, não ao homem, né? A mulher era o cônjuge, ficava sob o jugo do seu dono, patrão, todo-poderoso. Olha só. Certo? Isso é um paradigma social. Necessidade de emprego e dinheiro. Quanta gente não se suicida quando perde dinheiro, quando perde o emprego? Não dá para viver sem emprego? Não dá para viver sem dinheiro? Talvez não dê para viver satisfazendo o sistema. Aqueles valores, você tem que ter o celular, o carro, a roupa, né? Mas o que importa é a gente estar vivo, não é não? Soltar. Trabalhar para o todo, e o todo trabalha para a gente. E não é emprego. Aquilo a gente fala, né? Trabalho existiu e sempre vai existir. Emprego já é mais difícil. Para mim, Juarez, no futuro não vai ter emprego. Trabalho sempre vai ter. E no emprego, a pessoa entra no emprego já pensando que, independente do movimento do negócio, ele vai ter o salário no fim do mês, vai ter as férias no fim do ano, o fundo de garantia, 13º. Não interessa. O problema é do patrão. Culpa do outro, responsabilidade do outro. Né? Preciso me realizar na vida. Gente que fica com essa coisa, esse paradigma, não, eu tenho que realizar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. A pessoa se estoura toda para ter dinheiro, ela é infeliz, ela adoece, mas dinheiro ela tem, o carro ela tem, né? Ou então ela se rotula, não, sou fracassado, não sou capaz de fazer nada. Os dois são situações de limitação e de conforto, por incrível que pareça, fica acomodado naquela situação. É fácil falar, não sei fazer nada não, sabe, sou um fracassado, dá uma de vítima, muito confortável. Sou rico e poderoso, você se prende também, ou sou pobre e miserável. Esse rótulo nos limita muito, e tem muito a ver com a nossa sociedade, que dá muito valor a dinheiro, né, a sociedade capitalista. Tenho sorte na vida, ou só tenho azar. Percebe? São conceitos assim dinâmicos, né? Tipos de paradigma. A pessoa se fecha, ela se rotula, fica com uma cantinela na cabecinha dela. Não, eu sou isso, eu sou isso. O tempo todo ela fica cantando e se definindo, sabe? Bom, então concluindo aqui a nossa gravação, olha, cada paradigma que a gente tem, que são vários, inúmeros, muitos que a gente pode identificar e outros que estão lá no inconsciente, que vão vindo devagarzinho. Eu costumo falar que é como uma cebola, que tem várias cascas. A gente tira uma casca, né? No começo a gente fala, resolveu. Dali a pouco você percebe que tem outra casca. Aí você tira aquela outra casca. Aí aparece outra casca. E aí vai. Né? Então, cada paradigma desse,
é um tijolinho que nos separa do outro lado do Saturno, né? Do verdadeiro amor, da verdade maior e da nossa evolução. Cada tijolinho desse nos limita aqui. Dá para viver sem paradigmas? Dá para reduzir esses paradigmas? Dá para afastar esses limites que os paradigmas nos impõem? Soren Kierkegaard definiu o seguinte, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Por material, entenda paradigmas, limitações, queira ou não. Ninguém consegue sair voando sem um avião, um helicóptero, alguma coisa assim, ninguém atravessa a parede, né? Nós temos as limitações do mundo material, aqui, estando aqui no plano físico. Então, assim, só lembrando aquilo que eu falei lá no começo, que pode parecer, né, que eu sou contra os paradigmas, que a gente tem que acabar, sabe? É uma ilusão, né? Querer acabar plenamente com os paradigmas. Então eu entendo, Juarez, aqui agora, que os paradigmas nesse plano aqui são necessários, mas com basicamente duas condições. A primeira, que sejam conscientes, que nós saibamos da sua existência em nossas vidas e o que esses paradigmas limitam. Sejamos sinceros conosco mesmo e com as outras pessoas. Olha, eu tenho tal dificuldade, você me desculpa. E não vai brigar, não põe a culpa no outro. Não, eu tenho tal dificuldade. Então, na relação, entenda isso, tá? Você não tem, mas eu tenho, em tal ponto, né? E segundo, que sejam esses paradigmas usados com amor, compreensão, tolerância e consciência, né? Não para humilhar, não para, não, eu sou arrogante mesmo, então tá, então eu sou assim, eu sou agressivo mesmo, então eu vou bater, vou quebrar tudo. Oi, não é assim, né? A gente tem que ter noção. Eu quero recomendar para você aí o filme The Wall, do Pink Floyd. E aqui umas pequenas considerações sobre o filme, né? Ou então a música. Eu vou deixar o link de um vídeo no YouTube mesmo, da música tema do filme, que é Another Brick the Wall, né? Ali, os cenários são de crianças na escola. Todo o respeito aos professores, né, nossos educadores. Mas ali é só uma simbologia, né? A educação, tanto no vídeo da música quanto do filme, diz respeito da vida em sociedade. A educação que nós temos na dinâmica da vida, desde que a gente nasce, né, até morrer. São os estímulos, as pessoas vão nos dizendo o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, o que é feio, o que é bonito, o que é pecado, o que é virtude. É como isso, como se fosse uma escola, né? Então, não é uma crítica à escola em si. E no filme, principalmente no vídeo da música, a criança que estão lá representadas, né, representam as nossas almas puras, inocentes, delicadas e divinas, que os paradigmas limitam, né? E a compreensão que a gente se inserindo no sistema, a gente se torna parte do sistema. Nós somos mais um tijolo nesse muro. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e boa reflexão.